Glória a Deus. Como é bom louvar, engrandecer o Senhor. Imagina no céu, gente. Se aqui já é bom, esse tempo precioso, que coisa maravilhosa. As crianças até 4 anos, elas têm o culto ali, o berçário. Os pais podem levar até lá. Gostaria de ser breve na minha ministração, já conduzindo a gente para a celebração da ceia do Senhor. Tá bom? Pode colocar minha tela aí? Tem aí? Abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Esse mês, esse tempo do Advento, nós temos falado desse anúncio do Natal, do nascimento. Natal significa nascimento. Então, quando você deseja Feliz Natal, você deseja Feliz Nascimento. E a pessoa vai perguntar, mas Feliz Nascimento, como assim? O nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, se você puder, de vez em quando, falar Feliz Nascimento, aí a pessoa vai estranhar e você pode falar o nascimento do Senhor Jesus. Tá bom? E é isso que nós estamos falando e eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esse tema. O Natal é essa revelação, a revelação da graça de Deus. E a gente pode ver isso. Eu amo genealogias. Você já parou para estudar genealogias? Estude genealogias. O autor sempre quer destacar algo nas genealogias. É algo precioso. E hoje nós vamos ver, já preguei outras vezes sobre essa genealogia e vou pregar num foco diferente hoje. E diz assim a palavra do Senhor. Eu gostaria que você acompanhasse aí, não se perdesse na leitura, tá bom? Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou a Tamar, Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão a Abiás, Abiás a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por tantas bênçãos derramadas nessa noite. E pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, através da tua palavra. Que de maneira alguma a minha vida venha empobrecer a tua palavra, mas o teu Santo Espírito grite em cada coração que nós temos um Salvador, que nós temos perdão, que nós temos a graça do Senhor sobre nós. Nós oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, os evangelhos revelam a Cristo
de acordo com o público que eles estão escrevendo. E Lucas está escrevendo ali para os romanos, e por isso não há menção do Antigo Testamento, e a genealogia de Lucas não chega em Abraão, vai até Adão, o princípio de todas as coisas. Nós vemos que o Evangelho de Lucas escreve para Teófilo, né? um grego, um romano, que quer conhecer da graça do Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos, escrito também por Lucas, sabemos que Teófilo se converte através desse evangelho. Depois, sim, Marcos escreve para os romanos, mostrando que Jesus é verdadeiramente homem. João escreve para os cristãos novos convertidos, mostrando que Jesus realmente é o verdadeiro Deus. E Mateus escreve para os judeus, para dizer que Jesus é o Messias prometido, o rei dos judeus. E por isso há muitas menções do Antigo Testamento, 129 citações do Antigo Testamento nós vemos no Evangelho de Mateus, falando de que Jesus é o Filho de Deus. E por que genealogia? Genealogia tem um papel de mostrar sobre as suas posses e da onde você vem e quem você é. Era algo muito importante, e também era algo importante para mostrar sobre a família real, de que você é descendente realmente de um rei, e também para mostrar se você é descendente sacerdotal, se você é da linhagem de Arão. E por isso era importante as genealogias, era algo muito corriqueiro no dia a dia das famílias ali. Tanto que você é fulano de tal de quem? Eu sou fulano lá da região de tal, eu sou filho de fulano, com cicrana e tudo mais, e assim vai. Porque não tinha o registro, não tinha a escrita comum que a gente tem aqui, e por isso as genealogias eram muito e muito importantes. E aqui a responsabilidade de Mateus e a ênfase de Mateus é mostrar, já no versículo de número 1, quem é Jesus. Que Jesus não é um personagem fictício, ele não é uma lenda, ele não é um conto que falaram, que se diz para as crianças, mas ele quer mostrar que Jesus é um personagem histórico, que tem uma descendência e tem como se provar a sua descendência. Isso que Mateus vai fazer nesse evangelho e principalmente nessa genealogia. E no versículo 1 fala: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Essa é a ênfase, ele quer mostrar que Jesus tem uma linhagem real e uma linhagem aqui da promessa que Deus fez a Abraão e o seu descendente. E é nisso que nós vamos caminhar um pouco, sobre 3 aspectos. Vamos nos deter mais sobre o último aspecto que eu quero falar com vocês. A primeira ênfase aqui é a realeza de Jesus, é confirmada nessa genealogia. Jesus, filho de Davi. Havia a promessa de que do descendente de Davi viria o rei, aquele que estabeleceria o reino de Israel, aquele que reinaria e libertaria Israel do domínio de todos os povos, e seria uma referência, um farol para as nações. Jesus vem, mas não como um rei glorioso como eles esperavam. Jesus não nasce num berço de ouro, ele não é dado a ele um trono, mas sim uma manjedoura. Jesus, ele é anunciado e chamado pelos mais simples, os pastores que estão no campo, é que vêm visitar Jesus e não os sacerdotes. Gente humilde se achega a Jesus. Ele não tinha um palácio, como ele mesmo diz que não tinha onde reclinar a cabeça. E mais ainda, não teve uma coroa de ouro, mas uma coroa de espinho, mostrando a sua humildade e quebrando todos os paradigmas que havia da espera do Messias. Jesus foi um rei humilde. Por causa de todas essas questões,
se esvaziou de si mesmo para vir e morrer por nós. Mas também Jesus é um rei glorioso, porque ele ressuscitou, e ele está à destra de Deus, e ele julga as nações, ele está no controle de todas as coisas, e ele cumpre a promessa que devia acontecer, de que da linha de Davi, da linhagem de Davi, viria o Salvador, viria o rei, e mais ainda, esse reino seria um reino eterno. E é interessante que no versículo 17 fala desses 14. Fala de sorte que todas as gerações de Abraão até Davi, 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. Por que isso? Se você contar os nomes aqui, você vai ver essa divisão. Você vai ver vários nomes de reis. E falando aqui no versículo de número 1, que Jesus é filho de Davi. Essa é a ênfase. Que ele é o verdadeiro filho de Davi, descendente de Davi. Na língua hebraica não tem número, é somente letras. E segundo os estudiosos, cada letra do nome de Davi dá a soma de 14. Então, somando o nome de Davi, é 14. E Mateus está querendo dizer que tanto na forma quanto no conteúdo dessa genealogia, nós vemos Davi. No primeiro bloco, Davi. No segundo bloco, Davi. No terceiro bloco, Davi. Mostrando que Jesus verdadeiramente é filho de Davi. E somente o filho de Davi pode assumir o trono. E Jesus assumiu o trono, não na terra, mas nos céus. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Ele reina e controla sobre todas as coisas. Eu saí um pouco aqui, na hora do louvor, encontrei o irmão, está tudo bem? Falei para ele, estou meio ansioso, o que vai acontecer? Como que vai ser o Brasil ano que vem? Com esse novo governo? Quem que reina? Quem governa? Aqui teve um cativeiro na Babilônia. Mesmo cativo na Babilônia, quem que reinou? Deus. Isaías viu no ano da morte, da destituição do rei Uzias. Eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Ele reina. E o que Mateus está querendo dizer e mostrar que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é filho de Davi, ele é da descendência de Davi. Isso é algo que nós devemos entender. Para o judeu isso é muito importante. E nós que conhecemos, a Bíblia fala em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, Jesus tem escrito, no manto e na sua coxa, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Apocalipse também, 17, 14, diz para todos que Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele reina sobre a nossa vida, e como servos vamos obedecer esse rei. Mas também ele fala de que Deus cumpre as suas promessas. Deus prometeu a Abraão que do seu descendente, todas as nações seriam abençoadas. E por isso Jesus é filho de Davi, filho de Abraão. Se você puder olhar, abrir para mim, comigo, Gálatas 3,16 vai explicar isso. Por que Abraão é importante? Porque Deus cumpre a sua promessa. Deixa marcado aí na genealogia, Gálatas 3,16. Para mostrar que estava cumprindo a promessa. Ora, a promessa foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e o teu descendente, que é Cristo. Deus cumpre as suas promessas. Deus é Deus de pactos. Deus é Deus que não mente. Deus é o Deus poderoso
Todo-Poderoso que diz que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Pode demorar, mas vai acontecer. Por isso, creia nesse Deus de promessas. Mais uma vez eu digo aos irmãos, nós ficamos com os corações angustiados porque não confiamos nas promessas do Senhor. Não tema quem pode matar o corpo. Tema antes aquele que pode tanto destruir o corpo, quanto a alma e mandar para o inferno. Confie nesse Deus de graça, de misericórdia e de amor e que salvou a sua vida. É esse Deus que nós cremos e é isso que Mateus está querendo dizer aos seus leitores. Jesus, Ele é o Rei prometido e que Deus cumpre as suas promessas. E por último, mostra dessa graça de Deus maravilhosa. A graça de Deus é manifestada nessa genealogia. Essa é uma genealogia diferente. Nós gostamos de contar a história de pessoas e queridos nossos que deram bons exemplos. Não gostamos daquelas pessoas que, parente nosso, sabe, que nos envergonham. Nós gostamos de esconder essas pessoas ou de ocultar as suas histórias. Mateus faz questão de colocar nessa genealogia não heróis, mas homens e mulheres imperfeitas, alcançados pela graça de Deus. Essa genealogia também é diferente de todas as outras, porque em todas as outras genealogias, nós temos somente nomes de homens. Nessa genealogia, tem 5 nomes de mulheres, que Deus coloca aqui de propósito, para manifestar a sua graça. E quem são essas mulheres? Nós vemos essas mulheres, a primeira é Tamar. Se você quiser saber a história de Tamar, está lá em Gênesis 38. Ela era casada com um dos filhos de Judá, mas esse filho morreu. E como era a tradição, como ela não tinha filhos, o filho anterior, que estava vivo, tinha que casar com ela. Mas se ele tivesse filho com ela, o filho teria a herança dos filhos dele também. Então ele evita ter filhos com Tamar. E por causa disso, Deus põe a mão sobre ele e morre. Casou com um, morreu. Casou com 2, morreu. Acha que Judá vai dar um terceiro filho a ela? Olha, quando meu filhinho aqui pequeno crescer, ele casa com você. Então pode ir para cuidar das suas coisas. E o menino cresceu. E Judá não deu ela para casamento. O que ela faz? Sabia que Judá já estava viúvo, sozinho, andava pela cidade dela ali, ela se disfarçou de uma prostituta. Se deitou com ele. E ele falou, não tem dinheiro, tranquilo, me dá o seu anel, me dá o seu cajado, e você manda aí umas ovelhinhas para mim que está resolvido. Ele foi embora, mandou as ovelhinhas, os seus servos entregar a ovelhinha, não achou a mulher, porque ela já tinha tirado a roupa de prostituta. E passou-se um tempo, toda grávida, aparece uma barriguinha, e foram contar, sabe aquelas pessoas maravilhosas, foram contar para Judá. Judá, sabe aquela sua nora, que morreu um filho seu, o outro? Então, ela está grávida. Mas que irresponsável, que adúltera, que terrível. Vou até lá e vamos apedrejar essa mulher. E chama Tamar. Olha, queremos saber quem é o pai dessa criança aí. Ah, o senhor quer saber? Está aqui os pertences dele. É você. Tinha que apedrejar ele também, mas não apedrejaram. E Judá fala, vejo que tu és justa. E ela tem gêmeos. E esses gêmeos estão na genealogia de Jesus. Essa mulher se arrepende. E porque se arrepende está na genealogia de Jesus. Tem uma outra mulher. Raabe. Quando a gente fala de Raabe, a gente lembra do quê? Né? Dos muros de Jericó. E o que ela era? Uma prostituta. Casa da Luz Vermelha. Os espias lá, os 12 espias, todo mundo correndo atrás deles. Ela viu esses espias, vem aqui para minha casa. Fica escondido aqui. Mas
eu creio no Deus de vocês, quero me arrepender. Quando vocês vierem, vocês podem salvar a minha casa, a minha família, a minha vida? Coloca uma fita vermelha aí na sua janela, que a sua casa não vai ser destruída. E eles invadem Jericó, e a casa de Raabe é preservada. Raabe acompanha o povo de Deus e adora o único e verdadeiro Deus, abandona a sua velha vida. E ela se torna, casa com Obed, Obed gera Jessé, Jessé gera Davi, bisavó de Davi. Essa mulher, uma prostituta, mas tem mais uma também, Ruth. Você quer saber a história de Ruth? Vá lá em Gênesis 19, que coisa terrível. 2 irmãs, longe de tudo, filhas de Ló. O que vai ser da nossa vida? Não temos filhos. Vamos fazer o seguinte, a gente embriaga o papai, se deita com ele e a gente tem filhos. Desses filhos nascem tribos, e uma das tribos, Amon, os amonitas. E Ruth é uma amonita. E ela nunca, os amonitas podiam sentar-se à mesa do Senhor. Mas ela conhece Ruth. Ela confessa que o Deus de Ruth é o seu Deus. Ela se arrepende dos seus pecados e Deus transforma a vida dela. Ela casa com Boaz, Boaz tem Jessé e é parente de Davi. Essa moabita estrangeira faz parte da genealogia de Jesus. Mas tem mais uma que não fala o nome dela. Da que fora mulher de Urias. Se você olhar o texto aqui, nós vamos ver isso. Onde está aqui? Versículo 6. Jessé gerou ao rei Davi, o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. E a gente sabe que é Batseba. Ela adulterou, ou foi forçada a um adultério com o rei Davi. Tem um filho, e o seu filho morre por causa do seu pecado. Mas essa mulher se arrepende. Davi tinha outras mulheres e tinha filhos mais velhos. Mas o filho de Davi, com Batseba, é que assumiu o trono, Salomão. Todas essas mulheres, duvidosas, que gostaríamos de esconder, estão na genealogia de Jesus. Mas só mulheres. Se você olhar os reis, que Deus tem misericórdia. Como a gente já contou, o rei Davi, adúltero e assassino. Quando soube que Batseba estava grávida, mandou matar o marido, senão ia ter problema para ele. Nós vemos também Salomão, idólatra. Dá uma olhadinha lá no texto de 1 Reis, capítulo 11, e como Deus desce a mão sobre ele, um idólatra. Nós vemos também Roboão, rebelde, violento, intransigente, terrível, divide o reino de Israel, por causa da sua maneira aí de ser, da sua rebeldia. Poderia colocar muitos, mas Manassés mandou queimar o próprio filho, em adoração a outro Deus. Vive uma vida terrível. No final da sua vida, ele se arrepende, e Deus tem misericórdia dele, assim como de Roboão, assim como de Salomão, assim como de Davi. Por isso que o Natal é a manifestação da graça de Deus sobre homens e mulheres imperfeitos. Você é perfeito? Você não é perfeito. E Deus sabe disso. Sabendo da sua imperfeição, Ele dá essa boa notícia. Esse evangelho da salvação. O evangelho não é, as boas notícias não é para você se tornar uma pessoa boa, não são atitudes suas, mas boas notícias porque Deus faz você uma nova criatura, uma outra pessoa diante de Deus, apesar das suas imperfeições, apesar das nossas imperfeições. Antes, porém, de ficarmos chocados com essa assombrosa lista, olhamos para nós mesmos. Somos indignos, somos pecadores, somos culpados, nosso coração é desesperadamente corrupto. Por que Deus nos escolheu? Porque Ele nos amou. Porque Ele não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou para morrer no nosso lugar? E a resposta é, por causa da sua graça, que é maior
que o nosso pecar. É por isso que existe Natal, para manifestar a graça do Senhor Jesus sobre cada um de nós. Vocês viram aí que quando a gente fala desses personagens, a gente lembra do passado deles. Nós somos especialistas nisso. Conhece fulana? Ah, fulana que fez tal coisa? Conhece fulano? Ah, o fulano que fez aquilo lá na família? Você conhece tal? Ah, ele sempre foi assim. As pessoas sempre vão olhar o nosso passado. Deus, em Cristo Jesus, não está preocupado com o nosso passado. Ele está preocupado com o nosso presente e com o nosso futuro diante dEle. De nós estarmos na presença do Senhor. As pessoas, sim, olham o nosso passado. Mas Deus nos vê transformados, abençoados, nos chama de filhos, filhos amados. Essa é a graça do Evangelho do Senhor Jesus. Por isso, terminando, as pessoas estão interessadas no nosso passado, mas Deus está interessado com o seu presente e com o seu futuro. Não importa quem você foi, Deus quer transformar a sua vida hoje. Quer mudar esse coração sujo, corrupto, maldoso, iracundo, cheio de jeitinho, para que você possa crer no único e suficiente Salvador. Não importa como você começou a sua vida, mas como você termina a carreira cristã. Por isso, coloque isso diante do Senhor. Não existe história que Deus não possa restaurar. Talvez para você se falar, mas eu não tenho jeito, já tentei. Você tentou. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Um dia Deus entrou na minha vida. Um dia, na minha rebeldia, nas minhas drogas, na minha bebedice, Deus me alcançou com a sua graça e me fez nova criatura. O Evangelho é isso, nos fazer novas criaturas para a glória do Senhor. Por isso, esse Natal é esse Natal que revela a graça de Deus. Dá uma olhada nessa genealogia, pessoas imperfeitas, como eu e você. E Jesus nos faz questão de nos chamar de filhos. Jesus faz questão de colocar essas pessoas nessa genealogia para mostrar que não importa quem você é, importa quem Deus é e o que Ele pode fazer na sua vida, na nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço por tantos nomes aqui que não faz sentido para a gente, mas quando a gente compreende a história de cada um, reconhecemos o teu grande amor e a tua grande graça. Pai, se nós fôssemos contar as nossas histórias, os nossos pecados, que terríveis, Pai. Não vemos salvação, mas graças a Jesus, que se ofereceu por nós na cruz, para nos dar salvação e vida eterna. Se alguém está aqui hoje, ó Pai, que se sente indigno de se achegar ao Senhor, ó Pai, que o Senhor transforme esse coração. Que o Senhor, ó Pai, toque nesse coração, que apesar de quem nós somos, o Senhor nos ama e quer transformar a nossa vida. Abençoe cada família, cada história, que nós possamos, ó Pai, contar uma nova história diante do Senhor. Uma história que glorifique o Teu nome, que honre a nossa família, que traga alegria aos nossos filhos, aos nossos parentes e amigos. Que nós possamos glorificar o Teu nome. Nos ajude, ó Pai, a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o Rei dos Reis e nós somos os Teus servos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpre as Suas promessas. E obrigado porque nós fomos alcançados pela Tua graça. Nos abençoe nesse momento de ceia. Não somos dignos, ó Pai, de chegar a essa mesa, mas através do Teu sangue, o Senhor nos dá livre acesso. Oramos assim em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.